Romanos capítulo 3, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 22. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Pois por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Pai eterno, mais uma vez, eu venho aqui em oração, meu Pai, diante da Tua santa, maravilhosa, tremenda presença, ó Pai. Perante o Teu trono de graça, ó Deus, para invocar a Tua misericórdia sobre cada um de nós, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso clamamos, ó Pai, com todo o nosso ser, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor se lembre de nós, da nossa condição aqui neste mundo, Pai. E venha trazer salvação. Venha trazer, ó Deus, convicção de pecado, que é tão importante para que possamos correr para Cristo, para a porta que Ele abriu, para que possamos encontrar a salvação das nossas almas, ó Pai. Venha nos instruir nesta noite, ó Pai, que todo o nosso pensamento, que todo o nosso engajamento mental, ó Deus, toda a nossa reverência possa estar dirigida a Ti nesta noite, ó Pai. É o que eu oro, ó Deus, pedindo mais uma vez a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele trata com muita seriedade a notícia do Evangelho. O velho apóstolo quis deixar claro para os irmãos que estavam em Roma, por meio de uma carta, a seriedade que envolve esse assunto. Mesmo naquela época, quando o Evangelho começou a ser anunciado, já existiam muitas distorções, muitos falsos evangelhos sendo ensinados, trazendo confusão, afastando as pessoas de Cristo, afastando as pessoas da verdade e da única esperança que nós temos de salvação nesse mundo. Então o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar pontos importantes dessa mensagem. Nesses 3 primeiros capítulos que nós já estudamos, o apóstolo Paulo ele detalha, ele apresenta os problemas que existem em torno da mensagem. Ele prepara os leitores da carta aos Romanos sobre os problemas. Depois que ele faz isso, ele começa a explicar a grande necessidade do Evangelho. Por que nós precisamos do Evangelho? Por que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas? E ele começa a falar disso. Nós já estudamos que nós só podemos conhecer o Evangelho por meio de 2 informações importantes. A primeira, a justiça de Deus. E uma outra informação importante para você entender o Evangelho, a injustiça dos homens. Nós vimos que essas 2 verdades, elas definem a nossa existência. Deus, ele é justo, ele tem uma lei e ele cumpre a lei dele. Com justiça, ele julga aqueles que não agem corretamente. Aí está o nosso maior problema. Nós somos justos? As Santas Escrituras vão dizer que todos nós, todo ser humano de Adão, desde Adão, todos são injustos. Nós chamamos isso geralmente do quê? Somos pecadores. A palavra pecado no nosso meio, ela perdeu o efeito. É uma palavra que perdeu o impacto. Todo mundo é pecador, não é assim que a gente escuta por aí? Só que isso é uma palavra muito feia. Eu posso dizer, irmãos, que essa palavra é tão feia que ela é pior do que o palavrão mais sujo que eu poderia me dirigir a um de vocês, ou a palavra de Deus. Pecado é uma palavra muito feia e é o que nós somos. Porque dizer que nós somos pecadores significa que nós somos injustos perante o ser mais justo que existe.
que é Deus. E essas duas coisas trazem problemas sobre nós. Porque a nossa injustiça faz a gente estar em conflito com Deus. Então nós estamos em choque com Deus. O que o ser humano faz diante dessa realidade? O que ele faz? Ele naturalmente busca um socorro? Não. Nenhum de nós. Nós buscamos fugir dessa verdade. Nós queremos correr e se afastar de Deus o mais rápido que a gente puder. Nós buscamos de todas as formas. Não é um só, é o outro lá. Todos nós somos encontrados nessa condição. Qual condição? Fugindo de Deus. Às vezes se escondendo atrás de muitas coisas. Então o apóstolo Paulo tem que tratar desse assunto, porque esse assunto tem que ser enfrentado antes que o coração do pecador e do injusto possa começar a pensar: eita, eu estou lascado, eu estou ferrado, porque não tem solução em mim, eu sou injusto. Ele vai ter que começar a pensar em uma solução para o maior problema que ele tem. Não é dívida, não é doença, não é qualquer enfermidade, ou problema de relacionamento, ou tristeza aqui nesse mundo que você possa estar sentindo. O maior problema que nós temos, segundo as Escrituras, é a nossa injustiça perante os olhos de infinita justiça do Senhor. E aí, Paulo começa a descrever isso. Ele começa a falar, dividindo o mundo em dois grupos, as pessoas. Ele divide os judeus e gentios. Os judeus que receberam a revelação da lei, todo o ensino, os 10 mandamentos, e um outro grupo, nós, que somos gentios, os povos que não tinham mínima noção disso. E coloca todos na mesma condição. Os gentios dizem: eu não tenho nada a ver com isso, eu sigo outro Deus, ou eu não acredito nessas coisas. Mas Paulo vai falar: não, mas eu coloquei a minha lei no teu coração. Você sabe o que é certo e errado, você tem consciência do bem e do mal, então você é julgado por isso. E não só isso, eu não só coloquei uma lei ali dentro, como eu coloquei toda a criação como uma testemunha. Quando a gente olha para a criação, ela aponta para quem? Para Deus. Você vai olhar para o sol, olhar para o teu corpo, como a gente viu. Tudo aponta para Deus. Existe um ser glorioso que criou todas as coisas e é digno de toda adoração. Mas o que os homens fazem com essa verdade, nós estudamos, eles rejeitam essa verdade, sufocam essa verdade no coração deles, para que eles possam continuar no pecado, praticando a injustiça. Aí, por meio da boca do apóstolo, Deus traz uma declaração muito forte. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Escutaram? A ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm, que prendem a verdade com injustiça, com impiedade. Essa é a realidade. E nós estudamos no domingo passado, finalizamos, os judeus. Eles se gabavam, eles eram grandes religiosos, conheciam toda a palavra, conheciam profundamente cada letra da Bíblia, mas eles não praticavam. Eles não viviam o que eles pregavam. Eles não ensinavam para eles mesmos o que eles ensinavam para as pessoas. Paulo vem e fala: vocês estão na mesma condição daqueles que nunca ouviram falar da palavra. Na mesma condição, talvez, que alguém que mora em alguma tribo isolada no mundo, que nunca viu. Você está na mesma condição de injustiça. O que Paulo quis fazer, irmãos? Não escapa ninguém. Se você tem religião, se você não tem religião, se você vai numa igreja, se você não vai, se você adora Satanás, se você adora algum ídolo, não interessa. Todos estão na mesma condição de injustiça. Nesse sentido, todos são iguais. Não tem um melhor do que o outro. Mas a nossa condição não é de coitadinho, como se pinta por aí. O que nós somos? À luz da palavra de Deus. Somos pecadores. Somos injustos. O que é um injusto? É alguém que não cumpre as leis. O que você é, então? À luz de Deus? Um criminoso. Alguém que não cumpre as leis. Consegue notar agora o problema que nós temos diante da nossa realidade? Você pode fechar os teus olhos, você pode tampar os teus ouvidos, mas essa verdade continua escancarada sobre a tua existência e de todas as pessoas que te cercam, cada ser humano. Por isso Paulo vai falar, encerrar o argumento dele a respeito disso. Não adianta vocês querer falar que vocês acreditam nisso, que vocês conhecem toda a Bíblia de cor, vocês não estão vivendo isso aí. Pode parar. Ele vai falar no verso 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada
e todo o mundo seja condenável diante de Deus. O que uma pessoa faz quando ela está errada naturalmente? Ela confessa o que ela fez ou ela inventa um monte de desculpas, justificativas? Eu convido vocês, se vocês não estiverem fazendo nada, a assistir uma audiência no tribunal, no fórum. Vocês vão ver. Um criminoso vai estar lá, vê se ele vai confessar. Dificilmente você vai encontrar isso. Geralmente, o que acontece lá? Série de desculpas, desculpas e mais desculpas. É o que nós fazemos, todos nós. Sabe o que a Bíblia faz aqui, irmãos? Em Romanos, particularmente, ela tira toda a roupa nossa e deixa a gente nu aos olhos de Deus. A roupa das desculpas. Quando a palavra começa a expor você, sabe o que a palavra faz? Coloca você contra a parede, até que você não tenha mais nenhuma desculpa para apresentar. Quando você começa a entrar nessa, você já não tem mais argumento contra Deus, começa a surgir esperança para a tua vida. Por quê? Porque você vai ver que você é um ser falido espiritualmente. Não há esperança em você, não há esperança em mim, não há esperança em nenhuma religião. Tem que vir de Cristo a esperança. E é por isso que nós estamos tratando desse assunto, talvez numa linguagem que talvez alguns irmãos aqui nunca ouviram, talvez até pesada, mas é preciso tratar o assunto com a seriedade que ele exige. Embora seja verdade a realidade sobre todos os homens, eles insistem em buscar uma salvação através do que se chama de justiça própria. O que nós acabamos de descrever? O que a palavra diz? Você tem justiça própria? Você é injusto. O que o ser humano faz? Como é que ele foge de Deus? Como é que ele corre? Buscando achar que ele tem justiça própria, ou o que se chama de autojustiça. Isso é feito através de uma confiança cega que você tem nos teus próprios méritos ou boas obras. Os homens reduzem a grandeza de Deus, a perfeição de Deus. Primeiro passo, ele tem que torcer a verdade no coração dele. A verdade sobre Deus. Deus é infinito em justiça, infinito em santidade. De alguma maneira, o que os homens fazem? Por que existe a idolatria? O que é idolatria? É você diminuir a glória de Deus dizendo que ele é, por exemplo, um bonequinho na parede. Ou um bicho, um animal, um pássaro, qualquer coisa. Ou então um ídolo no seu coração. Toda vez que a gente diminui a glória de Deus no nosso coração, nós estamos construindo um ídolo. E a idolatria tem um propósito. Para que você possa subir no teu próprio conceito. Achar que você é bom o suficiente para cumprir leis que você acha que pode cumprir aos olhos de Deus. Como o irmão leu o versículo lá de João, o que João Batista disse? É necessário que tu cresças e que eu diminua. O que o ser humano faz? Ele tenta diminuir a Deus e colocar ele numa posição superior a de Deus. É como assim, pegar Deus e tentar colocar numa caixinha de fósforo. É o que o ser humano está fazendo. Por isso existe a idolatria no nosso coração. Eu não estou falando de uma religião A ou B. Estou falando de cada um de nós. A idolatria é algo, irmãos, que está dentro do nosso coração. É a fuga, como eu disse. Como é que o ser humano foge de Deus? Construindo ídolos. Negando o nome de Deus. Seguindo as suas próprias leis e não as leis de Deus. Pense comigo. Uma pessoa pode crer que um tubarão, baleia, que é o maior peixe do mundo, ele é o peixe mais pequenininho que existe, chamado gôbio filipino, que chega de 7,9 milímetros, ele cabe na ponta do dedo. Uma pessoa pode achar que um tubarão, que é quase o tamanho dessa quadra aqui, desse terreno aqui, quase 30 metros de comprimento, ele é um peixinho que cabe na ponta do dedo. Ou alguém pode achar que o menor e mais inofensivo mamífero do mundo, que é um bichinho chamado mussarenho pigmeu, que pesa 2 gramas, e come parte do cérebro para sobreviver, seja grande como um elefante africano, que é um gigante que tem 3 metros de altura e pesa 6 toneladas. A pessoa pode achar isso. Não, eu acho que o elefante é desse tamanhozinho aqui, cabe na minha mão. Irmãos, isso vai mudar a realidade sobre a natureza desses animais. Uma criancinha pode querer brincar com a sucuri ou com a cascavel, pegar na mão sem ter noção nenhuma do perigo. Vai mudar a gravidade do que aquele bicho oferece? Ou então uma mulher, pode querer subir em cima da mesa por causa de uma baratinha desse tamanhozinho. Vai mudar a natureza de uma baratinha que não oferece risco para ninguém. Embora a mulher ache que ela é um bichão, geralmente a maioria das mulheres, Todas essas ilustrações para os irmãos entenderem que é a mesma coisa que os homens fazem com Deus. Deus, que é infinito em grandeza,
tentam reduzir Deus a algo minúsculo que você tem que olhar no microscópio. Mas o ser humano, que é desse tamanhozinho, pequenininho, tenta colocar como fosse algo muito grande. É o que se chama de orgulho. O orgulho é algo que está dentro de nós. Eu, como evangelista, eu acredito que os irmãos também, eu já fui nas piores quebradas que você possa imaginar para evangelizar. Você pergunta para o cara lá que já matou, estuprou, já passou na cadeia várias vezes, está com a vida destruída nas drogas. Você é uma boa pessoa? Sim, eu penso coisa boa. Ele não consegue ver nada de errado nele. E se coloca numa condição de vítima. E aí tá as pessoas na rua. Elas não são culpadas, injustas. Como é que elas se veem? Como vítimas. Ah, vítima da sociedade, vítima de uma malcriação que eu tive, eu não tive um pai... Enfim, uma lista enorme. Quando ele não tiver mais alguém para culpar, vai culpar Deus, como Adão fez. Adão, o que você fez? O que você aprontou? Ah, foi a mulher que tu me deste. Culpou Deus, porque a mulher tem um produto com defeito. Deus entregou para ele. Todos nós, irmãos, desculpas, 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 desculpas. O ser humano ele é um especialista em desculpa. Uma criança, pode notar, quem que mexeu aqui vai ter mais argumentos que um advogado para falar que não foi ele, que foi o irmão, por exemplo, e que ele não tem nenhuma culpa. São especialistas. São especialistas. Isso está na natureza humana. Isaac, não joga pedra embaixo aqui da grade. Ah, tá bom, jogou por cima. De algum jeito, busca torcer a lei, fugir da responsabilidade. Então, irmãos, eu não estou falando aqui que uma pessoa faz isso e outras não. Eu estou falando o quê? À luz da palavra? Todos nós fazemos isso. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar no versículo 20, explicar sobre um tema muito importante. Justificação. O que é justificação? É uma declaração judicial de que alguém é justo perante os olhos de Deus. Você viu que a tua situação é complicada. A minha, a tua, todos nós, nossos filhos aqui, cada ser humano. Nós não temos justiça própria. E o pior, nós estamos tentando buscar justiça própria. Nós não temos. Qual que é a solução? Você precisa ser declarado justo aos olhos de Deus. Você vai conseguir fazer isso? Não vamos conseguir fazer. Então o apóstolo Paulo vai começar a falar, então, gente, vou mostrar para vocês como é que não se justifica. Como é que a justificação não é realizada. Antes dele começar a falar da justificação. Leia comigo o versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Você vai conseguir ser justificado diante de Deus com obras, fazendo boas coisas, achando na tua cabeça que você é grande, a ponto de conseguir cumprir a lei de Deus perfeitamente? Pô, cara, você acabou de matar um monte de pessoa aqui. Não, mas eu não tenho culpa nenhuma, não. Eu dei esmola. Uma coisa vai compensar pela outra? Não vai compensar. É isso que Paulo quer dizer. Se você dá esmola, se você vai na igreja, se você não fala palavrão, se não fez isso, se você faz aquilo outro, essas coisas que você faz ou deixa de fazer, não compensa pelas coisas erradas que você faz. O ser humano está nessa briga. Você não vai encontrar justificação nessa briga, tentando se convencer de que você é justo aos próprios olhos. Não tem como. O que a lei vai fazer com você? Se você for olhar os 10 mandamentos, sabe o que ela vai fazer? Vai mostrar que você é inocente ou culpado? Culpado. Porque você consegue cumprir a lei de Deus? Não conseguimos cumprir a lei de Deus. Irmãos, nós somos falidos espiritualmente. Essa é a nossa condição de pecado. Assim como nenhum criminoso pode apontar para a sentença que o condenou com a esperança de que ficou livre da condenação, os homens não podem encontrar na lei de Deus alguma esperança de justificação dos pecados. O que o texto disse? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Porque pela lei o pecador toma consciência de que ele violou a lei de Deus, ele quebrou todos os mandamentos e sua condenação é certa e pior, é merecida. Qual que é o salário do pecado? Todo mundo conhece, Romanos 3, 26, porque o salário do pecado é a morte. O que é pena de morte? Entre nós humanos, em países que tem a pena de morte,
é a pena capital, como se diz, é a pena mais grave. Como é que eu posso punir alguém da pior forma? Matando, pena de morte. E é o que nós merecemos. Por quê? À luz da lei de Deus, o que nós somos? Culpado. O que nós merecemos, então? Um castigo. Qual é o castigo? Morte. Isso é tão real, não é? Alguém consegue ficar vivo eternamente? Todo ser humano que nasce um dia vai fazer o quê? O que vai acontecer com ele? Vai morrer, mais cedo ou mais tarde. Por que isso? Por que as pessoas morrem? Por causa do pecado, não era para ser dessa forma. O que é prometido na palavra vida eterna? É a nossa esperança, a vida eterna. Mas o que nós vemos, irmãos, diante de nós? A morte. A morte está o tempo inteiro nos cercando, por meio de tantas formas. Porque isso, irmãos, é a punição que nós merecemos. Nada que possa fazer nesse mundo pode anular ou reverter a condenação. Por isso Paulo descreve o pecador perante o tribunal de Deus. Se você começar a ler o livro de Romanos, esses 3 primeiros capítulos, você vai começar a entender que Paulo está descrevendo ali um julgamento acontecendo no tribunal. Ele descreve a perfeição do tribunal quando ele aponta para a justiça de Deus. As pessoas, elas não julgam a si mesmas. Então o que acontece? Deus estabelece um tribunal para que ele se assente para julgar. Essa condição, irmãos, o homem não julga a si mesmo. Então, um juiz vem e faz esse trabalho. E quem que esse juiz é? Um homem que faz? Será que eu aqui que estou apontando o dedo para vocês? Não, irmãos. A palavra aponta para mim. Quem que faz esse julgamento é Deus. Ele é quem julga. Paulo vai descrever esse tribunal, primeiro apontando para a perfeição da justiça de Deus e desse juiz que preside esse julgamento. Depois aponta para a perfeição das leis aplicadas no julgamento. Todos os homens quebraram a lei de Deus. Todos estão debaixo da lei de Deus. Quando Paulo fala todos estão debaixo da lei, o que ele quer dizer? Todos estão condenados aos olhos da lei de Deus. E por isso deverão comparecer perante o trono branco da justiça de Deus. E deverão prestar contas de cada pecado cometido, de cada violação da lei. Não há 2 pesos, 2 medidas na balança da justiça de Deus. Os gentios pecaram sem ter recebido qualquer revelação especial da lei. Serão julgados com base na lei, escrita em seus corações e confirmada por toda a criação. Os judeus que pecaram, tendo recebido a revelação da lei de Deus, serão julgados com base nesse conhecimento privilegiado que receberam. Para Deus não há diferença, todos os pecados serão julgados com justiça. Em muitos casos, em um tribunal, mesmo que todas as provas apontem que o criminoso ele cometeu mesmo aqueles crimes, as testemunhas, as provas, tem foto, tem documento, tem tudo, existe acusação, ela é real, as testemunhas vão confirmar, mas aquele criminoso, irmãos, ele vai tentar manter a esperança dele até o último segundo. Mas quando o juiz lê a sentença e diz assim, condenado, o réu foi considerado culpado, aquela pessoa imediatamente entra em desespero. Alguns têm que ser segurados no tribunal pela polícia, começam a xingar o juiz, tem que ser escoltado, começam a entrar em desespero, porque não há mais esperança, a sentença foi dada, não há como reverter mais. Então, todas as esperanças vazias do homem, aqui mesmo, perante os tribunais humanos, caem por terra, aquela pessoa entra em desespero. Irmãos, como eu disse no culto passado, eu olho para o que Paulo escreve como algo profético, para o que vai acontecer no dia do juízo. Os homens estão confiando em falsas esperanças, confiando em si mesmos, que são justos aos próprios olhos. E lá na eternidade ele vai querer apresentar um monte de desculpa para Deus. Mas quando Jesus disser, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vai lá para o lugar que está destinado para você, junto com Satanás e seus anjos, onde há ranger de dentes. Essa é a realidade do julgamento. Só há pranto, ranger de dentes. É assim que a palavra descreve esse tribunal santo. Existe julgamento, ele é real. E ele está acontecendo, irmãos, já aqui, perante as nossas cabeças. É uma realidade dura? É, irmãos, é dura.
mas é verdade que nós precisamos compreender para corrermos para a única esperança. Eu estava exortando os meus filhos antes do culto, vou compartilhar com os irmãos. Imaginem que aqui é uma antessala que dá acesso a uma última sala. Imagine que ali existe um homem com um grande machado na mão e um cepo, um toco de madeira, onde o seu pescoço será colocado para ser decepado, porque você é um criminoso que merece a pena de morte. Mas aqui nessa sala é um local onde você pode apelar dessa condenação. Como você entraria aqui? Você ficaria brincando? Ficaria gracejando? Com certeza não. Você estaria com lágrima nos olhos. Você estaria aqui implorando aos pés daquela pessoa que poderia te socorrer. E é exatamente esse o quadro espiritual que nos envolve, irmãos. Porque quando Jesus vem nesse mundo, nós, como o hino diz, nós somos convocados a contemplar a horrenda cruz. Porque o castigo que nós mereceríamos ali foi castigado por aquele homem nessa sala, naquele monte, lá em Jerusalém. Ele morreu pelos nossos pecados, para que você possa correr para Ele, enquanto você tem essa oportunidade. O que os homens fazem? Eles chegam numa sala como essa e, ao invés de clamarem por misericórdia, começam a apresentar um monte de desculpas e justificativas de que ele não é criminoso, sendo que o próprio Deus diz que ele é criminoso. Que esperança há para um homem como esse? Nenhuma. Agora, se esse homem clamar, implorar por socorro e confiar nas promessas, então há esperança. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso, essa é a maior mensagem que nós temos para receber e para dar testemunho dela ao mundo, mesmo que isso custe a nossa vida aqui nessa terra. Não há esperança para os homens fora do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo, então, aqui no partir do versículo 21, vai começar a descrever a justificação. Como que a justificação acontece? Se você nunca ouviu essa palavra, ou se você tem dúvidas, não fique com dúvidas. Há 2000 anos essa palavra vem sendo ensinada no mundo. A maioria das pessoas não tem a mínima ideia. Mesmo aquelas que estão enchendo os templos das igrejas por aí, não sabem o que é justificação. Eu convido você a ir em alguma igreja agora, ou aí no meio da rua, e perguntar para alguém se ela sabe o que é a justificação pela fé. As pessoas não sabem a informação mais importante que elas poderiam receber na terra. Porque é a esperança que existe para ela de salvação. Paulo vai dizer no verso 21, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O apóstolo Paulo vai falar, pessoal, a justiça de Deus condena vocês. Existe condenação porque vocês violaram, mas existe uma verdade muito grande. A justiça de Deus se manifestou sem a lei de Deus. E como que é isso? Como é que a gente explica isso? Paulo vai começar a explicar isso daí. A justiça de Deus se manifesta. Não havia esperança para nenhum homem se a justiça de Deus não tivesse se manifestado. Todos estariam na mais profunda escuridão, com o peso de uma condenação eterna sobre a sua cabeça. Mas a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Como isso é possível? Se Deus é o juiz, o que ele tem que fazer? Cumprir a lei. E como que a justiça dele vai ser manifestada sem que ele apresente a lei dele? Como que ele manifesta, então, irmãos? Sem a lei. Se a lei é a nossa sentença de morte, o mandado de prisão perpétua no inferno sobre a ira de Deus, então existe esperança de salvação para o homem condenado. Essa esperança tem que vir de outro lugar, de outra pessoa. Se não é pela lei, então tem que ser de outro lugar ou de outra pessoa. E como que isso acontece? Paulo vai falar, ele não está inventando nada. Ele não está anulando a lei de Deus. O que ele diz no final do versículo? A justiça vai se manifestar sem a lei, mas não sem o testemunho da própria lei e dos profetas. Deus, ele é imutável, ele não muda. Ele não altera a sua vontade ou anula o seu decreto. Deus não descumpre suas próprias leis,
para poder trazer salvação a um pecador condenado, justamente perante o seu trono branco de justiça. Existe esperança de salvação para os pecadores. Essa promessa está gravada na própria lei. Como que isso acontece? A lei está tão longe de nos dar esperança da salvação que ela nos leva para outro caminho para nos dar a esperança. A lei aponta para a verdade de que somos pecadores e violadores da lei de Deus. Todos quebraram sua lei. Versículo 19 do capítulo 3 de Romanos. Ao fazer isso, a lei, o que a lei faz? Quando você se depara com a tua realidade à luz da lei de Deus, a lei vai fechar as portas da esperança de salvação para você. Você é um descumpridor da lei de Deus. Aqui nessa porta não há esperança de salvação, ela está fechada para você. Ela, de maneira chocante, fecha a porta da esperança na tua cara. Mas imediatamente ela aponta para outra porta, Cristo. Cristo é a porta. Cristo é a porta que pode nos dar esperança de salvação. Ali na lei de Deus, você precisa estar diante dela, porque ela vai mostrar a tua culpa, a tua condenação, a tua necessidade de salvação. Quando ela mostrar a tua necessidade, você vai ver ela, vai reconhecer ela, e você vai começar a pensar, eu preciso de alguém que me salve, de alguém que seja a minha justiça, porque eu não tenho uma justiça para apresentar diante de Deus nesse tribunal santo. Então, alguém santo que cumpriu a lei precisa estar no meu lugar, senão não tenho esperança. A lei, ela vai proporcionar um desespero santo, uma tristeza santa, que é a melhor tristeza que você poderia sentir na tua vida. Que é a tristeza de olhar para os teus pecados e ver que você é culpado e que você merece ser condenado. Mas existe esperança através do Senhor Jesus Cristo. Não há um justo, nenhum sequer. Está lá em Salmo 14, Paulo cita esse termo claramente aqui. Não há um justo, nenhum sequer. É o que a lei diz para você. Se você for examinar as Escrituras, você vai chegar a essa conclusão. Não existe um justo, nenhum sequer. É dele que todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram. A porta é Jesus. Vou ler dois versículos para apresentar isso. A justiça de Deus sem a lei, ela não existe sem o testemunho da lei e sem que os profetas do Antigo Testamento não tivessem anunciado que assim aconteceria. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é o Príncipe da paz, porque ele tem o poder de resolver esse choque, esse conflito que nós nos encontramos com Deus, essa guerra que nós estamos com Deus. Nós somos injustos, rebeldes, violadores da sua lei, merecemos o castigo, mas Jesus Cristo, ele é o mediador de uma nova aliança em que os pecadores injustos podem encontrar esperança de salvação. E com isso ele faz a paz, estabelece a paz, ele é o príncipe da paz. Isaías 53, 4-5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 700 anos antes de Jesus ter vindo e cumprido essa profecia, Isaías fala claramente dele e como que ele iria ser o príncipe da paz. Ele iria se colocar no nosso lugar para sofrer o castigo que nós merecíamos. É o que o texto diz claramente, seria oprimido pelo próprio Deus Pai, seria esmagado debaixo da ira de Deus, em nosso lugar, para ser o príncipe da paz. Qual paz? Da paz que nós podemos ter com Deus novamente, se olharmos para Cristo, se corrermos para Cristo. Jesus, o maior dos profetas que existiu, ele fala isso dele mesmo. João 10:9.
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Cristo é a porta. As Escrituras apontam para o Senhor Jesus Cristo, esse grande príncipe da paz, para que você possa ter esperança de salvação. A justificação pela fé. Nós vimos então o papel de Deus como juiz em justamente julgar pecadores. Mas vemos que pela sua misericórdia e amor ele providenciou um meio para que homens pecadores possam ter esperança de salvação. Qual é a esperança? A justiça de Cristo ser a tua justiça. Porque se você for querer comparecer perante Deus com uma visão torcida da tua própria justiça, porque ela não existe, você vai ser encontrado em falha, abaixo da lei de Deus, condenado aos olhos da lei de Deus. Não existe esperança para quem age dessa forma. Mas se você olhar para Cristo, então você encontrará esperança de salvação. E como nós olhamos para Cristo? O que as Escrituras dizem? O que elas falam? Nós precisamos de uma resposta. Existe essa resposta? Verso 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A justiça por meio da fé. Eu não tenho obras para apresentar diante de Deus. Eu não tenho nada. Eu sou um pecador mau, sujo e depravado. Como eu posso ser salvo? Por meio da fé em Jesus Cristo. Somente olhando para o que Cristo fez, o justo que morreu pelos injustos para nos conduzir ao Pai. Somente olhando para Ele é que nós podemos encontrar esperança de salvação para nossas almas. Se não podemos ser justificados pela lei, porque sua função é somente apontar para a nossa condenação. Se a esperança da salvação está na justiça de Cristo, o que cabe a nós fazer para sermos salvos? Como saber que a justiça de Cristo foi aplicada a mim? Paulo responde de forma clara: a justiça de Deus é manifestada sem a lei, tendo o testemunho da própria lei dos profetas pela fé em Jesus Cristo. Nós somos justificados somente pela fé. Existem muitas distorções desse ensino. Irmãos, mas não seja enganado. Você não tem boas obras. Eu não quero dizer aqui que nós podemos viver a nossa vida de qualquer maneira que nós vamos ser salvos no final. Muito ao contrário. Quando você se deparar com essa realidade de pecado, pelo poder do Espírito, isso vai trazer tristeza pelos pecados que você cometeu contra Deus, que antes você não tinha. Você nem se importava se você está indo para o céu, se você está indo para o inferno. É o que as pessoas não se preocupam. Elas querem viver, como se diz aí no Facebook, querem viver o hoje, porque o amanhã a Deus pertence. O que eles querem dizer? Eu não me preocupo com isso. Eu quero viver no pecado. Na prática é isso que as pessoas querem dizer. Mas quando você se dá conta que os teus pecados levaram à morte do Senhor Jesus Cristo, então você vê que o pecado não é algo bonito. É algo que vai destruir a tua vida, é algo que destrói a vida daquelas pessoas que estão à tua volta, das pessoas que vieram no passado, das que virão pela frente, as guerras, os conflitos, as doenças, tudo que não presta, tudo que traz dor é por causa do pecado, que não está lá longe, mas está dentro de cada um de nós. Por isso que Jesus, irmãos, ele é o único que é glorificado e exaltado na salvação dos pecadores. Fora de Cristo não há esperança. Está lá em Atos. Não há outro nome dado entre os homens debaixo do céu que eles possam ser salvos. Somente o Senhor Jesus Cristo é quem pode salvar o homem dos seus pecados. Que gloriosa promessa! Todos os homens estão condenados sobre a lei de Deus e sua justiça é manifestada em ira perante toda injustiça e impiedade dos homens que detêm a verdade e justiça. Seja judeu, seja gentil, mas a todos e sobre todos os que creem, a justiça de Deus é revelada no Evangelho de Cristo de fé em fé. Seja judeu, seja gentil, porque não há diferença. A justiça de Deus se manifesta na ira dele, para aqueles que não se arrependem, para aqueles que acham que pode justificar os seus pecados. Mas a justiça de Deus se manifesta no Evangelho de que forma?
por meio da fé em Jesus Cristo. Qualquer pecador, não importa a gravidade dos pecados dele diante de Deus, se ele se arrepende dos seus pecados, se ele crê em Cristo para a salvação, então ele será declarado justo aos olhos de Deus, porque ele não está confiando nele mesmo. Ele está reconhecendo o seu pecado e olhando para aquele que pode justificar, e aí sim trazer salvação ao pecador. Amém, irmãos, que Deus possa alimentar a nossa mente, o nosso coração com essas verdades, e que o Espírito Santo possa preparar o coração de cada um dos irmãos, e do meu também, para a gente não esquecer essas verdades ao virar ali a esquina, mas que essas verdades possam estar martelando na nossa mente, pregando em nossa mente. Essa função não é uma pregação, é pregar a verdade para que ela fique mais firme na nossa mente, e a gente não esqueça dela, para que Satanás não venha roubar a semente do evangelho que foi plantada no seu coração e você não seja encontrado longe de Cristo no dia do juízo, mas em Cristo para a salvação. Pai eterno, obrigado, porque podemos refletir sobre um assunto tão sério, Deus, tão grave, tão perigoso, mas ao mesmo tempo, ó Deus, com tanta esperança, com alegres esperanças de salvação e livramento dos nossos próprios pecados, ó Deus, da prisão que nós mesmos, que existe sobre a nossa própria existência, a nossa vontade inclinada para o mal, para o pecado, para fugir de Ti e fugir da esperança de salvação que há em Cristo. Mas eu oro, ó Deus, nesta noite, que cada pessoa que veio aqui, ó Deus, possa examinar a sua vida para ver se está na fé, ó Deus, e possa ser encontrado em Ti, ó Deus, e não longe de Ti, não afastado de Ti, ó Pai. É o que eu oro, Pai, nesta noite, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém.